Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na escola dominical sobre a doutrina da escatologia, que é o nome dado às doutrinas, aos ensinos que temos a respeito do final dos tempos. Nós já falamos sobre alguns temas importantes, como, por exemplo, o que acontece conosco, se nós morremos, aqueles que morreram enquanto Jesus não volta, que é aquilo que nós chamamos de estado intermediário. Depois nós falamos sobre a ressurreição, sobre o reino de Deus, sobre o milênio, e hoje nós vamos falar sobre o retorno de Cristo. O retorno de Cristo é o tema central dos evangelhos, é o que nós podemos falar, porque nele nós temos uma série de eventos bíblicos que nós aguardamos e que convergem para esse momento, A Bíblia, ela utiliza uma expressão, especialmente o Novo Testamento, que fala, a expressão é os últimos dias. E quando nós lemos isso na Bíblia, nós precisamos entender que esses últimos dias não se referem a um futuro que ainda virá a acontecer perto do final das coisas. Últimos tempos na Bíblia se referem ao intervalo entre a ascensão de Jesus após a ressurreição. Nós temos ali o texto de Atos, que daqui a pouco nós vamos olhar, e os últimos tempos vão até o momento em que ele retorna. Então, esse intervalo, que é o intervalo que a gente vive, é chamado na Bíblia de últimos tempos. Então, é preciso dizer isso para que a gente vá sinalizando aqui qual é a nossa linha teológica, qual é o nosso pensamento, especialmente, irmãos, porque, como eu tenho dito, existem outras linhas teológicas. Não é um problema, de repente, você ter outras ideias. A questão é que a gente sempre vai discutir, sempre vai procurar caminhar o mais próximo do que a Bíblia diz, E a maneira também como nós interpretamos. Já falei sobre isso também, sobre o fato de lermos as Escrituras e interpretar usando a gramática, usando a história, usando a forma que as frases são construídas, para que a gente entenda o que é a ênfase, o que é o centro de cada uma das afirmações e dos textos. Eu digo isso porque a volta de Jesus, ela suscita muito interesse. Nós temos praticamente todas as seitas de hoje que se dizem cristãs tendo revelações específicas com relação à volta de Jesus. Algumas dizendo, inclusive, que Jesus já voltou, mas voltou de forma invisível, ou voltou apenas para algumas pessoas que seriam os membros, a liderança dessas seitas. E ainda nós temos outras discussões que vão caminhando nesse campo, que vão sendo ditas e ensinadas e que cria uma série de dúvidas. Também nós temos uma linha que eu falei na semana passada, que é o dispensacionalismo, e essa linha, que é adotada por muitas igrejas pentecostais, colocam duas formas de Deus agir no mundo. Então Deus vai agir de uma determinada forma com a igreja e vai agir de uma determinada forma com Israel, a nação de Israel mesmo. E algumas das profecias, algumas das indicações bíblicas falam a respeito de Israel, falam a respeito de juízo, falam a respeito de tempo para que eles se arrependam. E todas as vezes que acontece alguma coisa relacionada à nação de Israel, sempre há um tumulto, um burburinho, talvez dizer assim, com relação à volta de Cristo. Então, 3 datas aqui para ilustrar isso para você. A primeira delas é a de 1948, quando foi criado, ou recriado o Estado de Israel.
essa foi uma data que trouxe um grande movimento nesse pensamento, porque se Israel voltava a ser considerado uma nação, isso era entendido e interpretado como um sinal claro do retorno de Jesus. Depois nós temos a data de 1967, que foi o marco aonde a cidade de Jerusalém, aquela região, voltou a estar nesse controle da nação, do Estado reconhecido de Israel. Isso também trouxe grande movimento, grande pensamento de que significava então que em breve Jesus voltaria. Isso para cristãos que seguem essa linha, né? Não o judeu. O judeu é uma outra história. E por fim, se eu não me engano, foi o ano passado que o presidente Donald Trump, ele disse que a capital de Israel não era Tel Aviv, mas era Jerusalém. Então ele ia passar a considerar isso. E esse foi um outro sinal, um outro marco compreendido dentro dessa perspectiva de que o final dos tempos significa que Israel voltará a ser a maior nação do mundo, falando em termos de política e economia. Isso trouxe uma série de artigos, de pregações, de gente trazendo isso. O que eu tenho para dizer com relação a esses eventos históricos, irmãos, é que tudo, de fato, é sinal da volta de Jesus. Mas não especificamente porque Israel, como nação, vai voltar a ser algo, né? Nós temos no Novo Testamento isso muito claro, que não é a nação Israel como um organismo político, mas é aquele que faz a vontade de Deus, então é uma perspectiva diferente. Mas nós podemos dizer que todos os sinais, todos os que nós temos hoje, são sinais do final dos tempos. Então, quando alguém se converte, é sinal do fim dos tempos. Se aproxima o número dos eleitos que foram alcançados. Quando nós temos apostasia na igreja, isso também é sinal do fim dos tempos, em que muitos iriam perecer. Quando nós temos esses eventos, né, todos que nós temos hoje, climáticos e uma série de coisas, guerras, rumores de guerras, o desrespeito para com o ser humano, o esfriamento do amor, todos esses sinais que são descritos por Jesus, eles são sinais do final dos tempos. O que nós entendemos, porém, é que próximo desse final, esses eventos eles vão se intensificar em dois sentidos, né? Em acréscimo de eventos e intensidade de eventos. Então, é preciso que isso fique claro para nós. Feita essa introdução longa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, versos 9 a 11, aonde diz assim: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então nós podemos dizer que o Novo Testamento, quando ele fala sobre as predições da volta de Jesus, ele coloca elementos específicos que vão acompanhar essa volta. O primeiro deles é que nós somos assegurados pelo Novo Testamento de que a volta de Jesus ela será pessoal. Isso significa que o próprio Jesus voltará. Se não fosse assim, perderia o sentido. E isso também já vai contra uma série de afirmações daquilo que nós consideramos hoje como seitas, de que Jesus ele voltou invisível, ou que ele voltou só para algumas pessoas, ou que ele voltou em espírito, né? Então Jesus vai retornar de forma pessoal, né? A sua pessoa, que é hoje
que já é a primícia, né, da ressurreição, como nós vimos, é Ele mesmo que voltará. Uma segunda afirmação que precisa ficar bem marcada para nós é que essa volta será visível. Então todo olho vai ver que Jesus voltou, né? Não é um sinal restrito a algumas pessoas ou a algum grupo, mas todos verão, todos saberão que Jesus está voltando. E um terceiro aspecto é que a volta de Jesus será em glória. Jesus ele não vai voltar, de acordo com esse texto, de acordo com os outros textos, para ainda demandar alguma coisa com alguém, seja com a igreja, seja com o poder político, seja com Satanás. A batalha de Jesus foi vencida na cruz e na sua ressurreição. Então a gente pode dizer que Jesus, todo o tempo que ele viveu nesse mundo, ele esteve em luta, mostrando que era mais importante fazer a vontade do Pai do que a sua própria. Quando ele morre na cruz injustamente, porque ele não era pecador, ele compra, né, o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, naquele momento, não há mais poder, não há mais maldição, porque Jesus paga o preço por nós. E quando ele voltar, ele voltará em glória, da mesma forma como ele subiu, né, sendo visto ali numa condição ímpar, né, o primeiro de todos os que creem nele, ele voltará em glória e majestade. Como eu disse, nós temos então seitas, nós temos muitos grupos, né, que vão ter as suas opiniões a respeito desse retorno de Jesus. De modo tradicional, nós entendemos que esses três aspectos são essenciais. Ele voltará em pessoa, será visível e ele voltará em glória. Mas surge, e tem surgido, né, esses grupos que vão dizendo coisas a respeito do retorno de Jesus. Então tem gente que diz que Jesus não vai voltar, e se ele não vai voltar, tudo o que ele fez é apenas simbólico, é apenas para que a gente tenha um exemplo positivo de como viver nesse mundo. Então a gente só deve ter Jesus como um exemplo de amor. E esse é um grupo, né? Tem outros grupos que dizem que Jesus já voltou para um grupo específico de pessoas, trouxe uma mensagem específica, e na verdade esses grupos, né, às vezes eles são agora, talvez tenham 100 anos, no máximo não chega a isso, e eles dizem que ao voltar Jesus trouxe então uma nova revelação para eles, porque então eles passaram a ser o grupo verdadeiro, único, né, que Deus opera, e por isso que Jesus fez então essa revelação específica só eles viram, só eles ouviram, mas mesmo assim eles são verdadeiros e pronto, e eles é que estão caminhando na vontade de Deus. O resto, todas as outras igrejas, grupos, são heréticos e errados, né? Essa história, né, de Jesus voltar ou não, ela não é nova. Ela é, na verdade, tratada pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, e eu queria que você abrisse também esse texto para a gente apontar algumas coisas ali que respondem essa forma, esses questionamentos ou essas dúvidas que possam surgir com relação a isso. Então, 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou indicando aqui os versos, irmãos, e a gente vai então acompanhando. Você deixa a sua Bíblia aí aberta, 2 Pedro 3, e a gente vai passo a passo aqui. Então a gente vai ler primeiro até o verso 4, onde diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo:
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O apóstolo Pedro, é claro, ele está enviando essa carta a uma igreja, então é uma mensagem que a gente pode colocar como se fosse um sermão, mas é uma mensagem pastoral, é uma mensagem de cuidado, de ensino, de exortação para uma igreja. Então, por isso, ele vai usar uma terminologia, ele vai compor esse ensino de uma forma bem específica. Então, quando ele fala de falsos mestres, ele está falando a respeito de pessoas que tentavam se infiltrar na igreja ou se diziam, pessoas designadas pelo próprio Jesus. Sempre houve esse tipo de coisa. E essas pessoas, na verdade, elas traziam esse questionamento. Vocês não falaram, que haveria uma promessa da vinda de Jesus? Então, onde que está? Onde que ele está, já que passou tanto tempo, ele não voltou? E será que é mentira? Na verdade, eles estão dizendo ainda no versículo 4, o mundo é desse jeito desde sempre. Então, talvez tenha uma falha ou no que Jesus disse ou naquilo que vocês estão ensinando. E Pedro começa então o seu argumento desde o primeiro momento dizendo: olha, esse assunto que eu estou trazendo para vocês não é um assunto novo. Isso eu já disse para vocês, é um assunto que a igreja já conhece, porque, como eu disse no início, irmãos, o assunto da volta de Jesus, ou a segunda volta de Jesus, ele é central no Novo Testamento e é central na nossa fé. Então, é interessante que hoje a gente já não ouve mais na igreja tanto a respeito desse assunto, como a gente ouvia, por exemplo, perto ali do ano 2000, já 20 anos se passaram a respeito disso. Mas naquela época, quando era o milênio, estava virando, muita gente ficou com medo, então esse assunto era muito presente, A década de 90 foi uma década de muito alvoroço nesse sentido para a igreja, inclusive a igreja evangélica. Não tem nenhum texto bíblico falando do ano 2000, mas havia uma expectativa de que muitas coisas fossem acontecer naquela época. Pedro, então, vai dizer que esses falsos mestres, eles começam a fazer os seus questionamentos para a igreja. Onde que está a promessa que deveria ter acontecido, não aconteceu? E um sinal desses falsos mestres é que eles colocam, em primeiro lugar, dúvidas com relação àquilo que os apóstolos e Jesus disse, e em segundo lugar, eles agem de uma forma que visa suas próprias paixões. Então eles moldam aquilo que eles dizem, a interpretação das escrituras, de uma forma que convém. Veja que não tem muita diferença dos falsos mestres que nós temos hoje, inclusive das seitas, que uma delas muito famosa, uma das suas líderes fez várias predições da volta de Jesus, nenhuma delas se cumpriu, porque na Bíblia não está dito quando Jesus vai voltar, uma data, mas essa pessoa publicamente fez várias determinações da data e nenhuma delas se cumpriu. E aí, no final das contas, ela disse que na verdade ele voltou, mas voltou só para ela, para um grupo específico. E por incrível que pareça, irmãos, essa seita continua grande e continua crescendo, mesmo com esse visível erro teológico, moral, de conduta, A pessoa diz que vai acontecer uma coisa, não acontece, ela muda a seu favor, dizendo que na verdade foi invisível, ela estava certa, mas foi invisível, só ela viu, e aí as pessoas continuam acreditando. Então é o que o apóstolo Pedro está falando. No final dos tempos as pessoas vão fazer isso mesmo, como já estavam fazendo no tempo dele. O argumento de que o mundo é sempre igual, Pedro vai responder nos versos que se seguem, dizendo, por exemplo, no verso 5, porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que Pedro diz aqui é que esses falsos mestres que dizem que a terra sempre foi igual estão se equivocando, porque a terra foi criada pela palavra de Deus e a terra já foi destruída uma vez em água. Ele se refere aqui ao dilúvio. Então, o que Pedro quer dizer é que Deus ele já havia feito uma promessa de que traria castigo e ele cumpriu essa promessa. Então, há um fato histórico de que isso aconteceu. Baseado nesse argumento, ele diz: só que agora nós estamos falando que a terra, que esse juízo de Deus ele vai vir não pela água, mas ele vai vir pelo fogo, né? Então, vai haver aqui uma queima, né? Uma purificação, e ele utiliza a expressão que é o céu, né? O céu, verso 7, ele diz que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, ou seja, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição. A ideia aqui é um pouco difícil, talvez, da gente imaginar. Ele está dizendo que o céu, esse azul que a gente olha para cima e vê, e de certa forma até o universo, né, porque a Bíblia utiliza céu também nesse sentido de universo, e também em um outro sentido, um terceiro sentido, que é vou dizer assim, a casa de Deus, né? Aqui ele se refere a esse céu que a gente enxerga azul, e ao universo ele diz que isso tudo pegará fogo, queimará tudo isso no dia da volta de Jesus. Então veja que vai ser bem visível, né? Não tem como não ver esse tipo de coisa. Lembrando que aqui Pedro não está utilizando uma linguagem apocalíptica, ele está escrevendo uma carta trazendo ensinos. Então, a forma mais segura da gente interpretar um texto assim é entendê-lo nesse sentido mais literal, né? Mais natural da palavra. Ainda que seja difícil para a gente escrever isso, porque nunca aconteceu, vai acontecer nesse dia futuro. Verso 8, ainda respondendo, né, a questão da demora, Pedro diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9, não retarda o Senhor para a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nesses dois argumentos, Pedro está dizendo o seguinte: vocês estão colocando uma data de calendário, mas vocês se esquecem que Deus ele não funciona ou não estabeleceu as coisas segundo o nosso calendário. Mas Deus ele tem um tempo específico para fazer isso. Então ele utiliza essa metáfora para dizer: para Deus um dia é como 1000 e 1000 é como um. Por quê? Porque Deus é eterno. Nós não conhecemos o que é a eternidade ainda. Quando nós estivermos no céu com Deus, aí sim nós vamos viver eternamente com Ele. Mas para nós não sabemos o que é a eternidade. Para nós, 100 anos é muito tempo. Para nós, 200 anos é muita coisa, né? A gente já não consegue saber exatamente o que era 200 anos atrás, ou então supor o que vai ser 200 anos para frente, caso Jesus não volte. Mas Deus é eterno. É isso que Pedro está dizendo no verso 8. Então ele não está atrasado. Verso 9 ele justifica isso. Ele diz que na promessa da volta de Jesus sempre houve um fator determinante, que todos aqueles que são eleitos vão ser alcançados, vão passar pelo processo de arrependimento e vão ser salvos. Então, se há uma aparente demora para nós, humanos, é porque as pessoas que Deus estabeleceu que vão ser salvas ainda não foram todas alcançadas. Então, o critério, Deus ele não está atrasado, mas da nossa perspectiva parece que está demorando, é exatamente porque as pessoas ainda não foram totalmente alcançadas. Isso significa que nós estamos então em um tempo de pregar o Evangelho,
de alcançar as pessoas. Nesse sentido, entenda o que eu vou dizer, a igreja coopera, né, para que o reino de Deus venha de forma definitiva. Então, à medida que as pessoas vão se convertendo, à medida que na nossa igreja nós vamos recebendo pessoas que vão se despertando para o evangelho de maneira verdadeira, nós estamos cooperando para que esse dia chegue. E não precisa você ficar com medo, porque é um dia glorioso. É um dia, como eu já disse, onde Jesus pessoalmente estará, será visível e será glorioso. E eu tenho certeza que o nosso entendimento será pleno quando nós experimentarmos isso. Depois, Pedro ele vai trazer alguns aspectos aqui de como isso vai acontecer. Ele diz no verso 10: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, a primeira coisa que Pedro está dizendo é que vai ser num dia comum, né? O ladrão ele não vem num dia especial, como se ele avisasse a gente que vai acontecer. Então, vai ser um dia como qualquer outro. Um dia que a gente está trabalhando ou está dormindo e isso vai acontecer. Por isso, tantos sinais do Novo Testamento, tantos alertas do Novo Testamento dizem que a gente precisa ser encontrado de forma piedosa, né, de forma justa. Isso ele vai falar também na sequência aí do verso 14. Depois diz que os céus eles passarão, né? E aqui já tinha o sinal do fogo. Então a ideia é que é como se o céu estivesse derretendo sobre a nossa cabeça. Essa é uma ideia que é expressa aqui, né? Desfarão abrasados, né? Lembrando que na volta de Jesus a igreja encontrará com ele, né? Nesse sentido há um arrebatamento, nós somos levantados para encontrar com Cristo e você não precisa ficar com medo que nada vai cair na sua cabeça. Naquele momento ali já está tudo definido, né? O fim dos tempos e a inauguração do reino de Deus é tudo conduzido por ele, né? E se nós somos dele, não há nada que nós venhamos a temer. Pelo contrário, a gente tem que exultar por isso, né? Outra coisa que está sendo dita aqui é que essa terra onde nós estamos, tudo o que nós conhecemos passará por essa transformação, por essa redenção, como diz Romanos capítulo 8. Seguindo aí o texto, diz verso 11: Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, já tinha feito uma referência sobre isso. A maneira como a gente tem que estar vivendo é a maneira em que nós não seremos pegos de surpresa com a volta de Jesus. Verso 12, esperando e apressando a vinda. Ou seja, eu sei que ele pode voltar antes de eu terminar essa mensagem e você nem vai ouvir a escola dominical. Mas é muito melhor estar com Cristo do que ouvir a escola dominical, pode ter certeza. Aqui, verso 12, mais um aspecto de como isso será visível e não tem como esconder. Mais uma vez aqui falando dos céus sendo incendiados, né? Ou seja, esse sinal... o fogo ele tem um sentido, né, na Bíblia de condenação, mas ele tem um sentido também de purificar, né? Aquela ideia do ouro sendo purificado. E no verso 13, ele vai dizer que a nossa esperança não é ficar olhando o céu pegando fogo, nada desse tipo de coisa. A nossa esperança é do novo céu e da nova terra, que a gente vai falar nas próximas aulas aí na sequência. Dos versos 14 ao 18, para a gente não deixar solto aqui, é a conclusão de Pedro. Então, assim, se nós sabemos que Jesus vai voltar, que será um evento pessoal, visível, glorioso, a nossa postura nesse mundo deve ser, verso 14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser-vos achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo
vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, verso 14, ele está falando sobre a nossa conduta como crentes, como pessoas que sabem que Jesus vai voltar. Nós precisamos ser achados aqui, nos empenhando pela paz, vivendo em paz, sem pecado, sem ter algo que possa ser apontado para nós, que nos repreende. É claro que a gente tem pecados na nossa vida, irmãos. O que Pedro está dizendo é que, com a ajuda do Espírito Santo, a gente deve caminhar numa vida de santidade. A gente deve buscar isso de forma profunda, né? Depois, versos 15 e 16, ele faz aqui referência aos escritos do apóstolo Paulo, aos quais ele dá o mesmo valor das escrituras do Antigo Testamento, isso é importante de dizer, e Pedro é muito honesto dizendo, olha, tem coisa que é difícil de entender, mas dizer que é difícil de entender não significa que está errado, ou então que Paulo é um falso mestre. Pedro, ao contrário disso, ele diz, olha, as pessoas até tentam deturpar as coisas, né? Mas a gente tem que ter claro aquilo que o Senhor Jesus disse e aquilo que Paulo, inspirado por Deus, está dizendo e seguindo a instrução que eu estou dando para vocês, que é a mesma de sempre. A gente não está inventando nada. É mais ou menos isso que Pedro está querendo dizer. Então, para nós fica um sentido aqui, irmãos, de que nós precisamos atentar, né, a nossa vida para aquilo que a palavra de Deus diz e não para revelações, não para experiências, né? Existem livros aí, muitos, tá? Se você pesquisar, você vai ver que tem muitos, de que a pessoa teve lá a sua experiência e ela viu o céu, ela viu o inferno, né? Ela consegue olhar para as pessoas no dia a dia e saber quem vai ser salvo ou não. A Escritura não fala a respeito disso. Ela não fala desse tipo de experiência ou de revelação ou de qualquer coisa assim. Então a nossa base tem que ser as Escrituras. Deus, ele não está limitado no sentido de fazer só aquilo que a gente manda como igreja. A gente é que o obedece, né? Mas a base para nós e o que ele nos instrui é que a Escritura seja a nossa regra de fé e prática. Depois, o apóstolo Pedro vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com os falsos mestres, né? Ele diz aqui, acautelai-vos, né? Sejam cautelosos, e para que você não fique andando aí sendo arrastado de um erro para outro, né? Você fica firme nas Escrituras. E aí ele vai dizer no verso 18 duas coisas, que a gente precisa crescer, e esse crescer é no conhecimento, ou seja, a gente tem que ter mesmo, a gente tem que ser versado, irmãos, na Bíblia, naquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, depois você pega de novo lá o texto de Atos, capítulo 1, pega esse texto aqui de 2 Pedro 3, pega Mateus 24, leia, por exemplo, Apocalipse 6, que fala sobre eventos como esses que a gente está falando aqui. E depois Pedro fala sobre crescer na graça de Deus. O que ele está fazendo aqui é uma conexão entre aquilo que nós conhecemos com aquilo que nós sentimos e fazemos para as pessoas. Então não é porque eu tenho esse conhecimento que eu posso me calar, é a primeira coisa que eu preciso entender. Se eu sei que Cristo vai voltar, eu tenho que falar para as pessoas que ele vai voltar. E no segundo lugar, isso me faz ter compaixão por aqueles que ainda não conheceram, para aqueles que ainda não entenderam. Essas duas coisas, mesmo não sendo o momento aqui, mas elas fundamentam a nossa vida missionária. Eu acho que dá para você perceber isso claramente. Então a gente vai ficar por aqui, irmãos, a gente já se estendeu, mas eu acredito que
A gente tem bastante texto bíblico, bastante referência para estudar e para crescer nesse conhecimento, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.